Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João Pedro Félix e hoje nós estaremos fazendo uma análise do artigo Dimensions and Barriers for Digital Inequity and Digital Divide. Primeiramente, nós vamos estar apresentando os autores desse artigo, que são Mohammad M.H. Ryan, Sujoy Subroto, Nashid Chowdhury, Katarina Kott, Erin Houghton, Tanvir C. Turing. Bem, nós vamos primeiramente fazer uma análise introdutória e depois uma contextualização do problema, ok? Então vamos lá. O artigo Dimensions and Barriers for Digital Inequity inicia a sua argumentação estabelecendo uma premissa fundamental e universalmente aceita na era contemporânea: a indispensabilidade das tecnologias de informação e comunicação, também ditas como TIC. Os autores fundamentam essa afirmação citando a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, de 2019, ao notar que, nas últimas 3 décadas, tornou-se quase impensável para os indivíduos conceberem um dia sem a dependência dessas ferramentas essenciais. Esta abertura estratégica não serve apenas para contextualizar o leitor, mas também para estabelecer imediatamente o elevado risco associado a qualquer forma de exclusão digital. Se as TICs são integrais para a vida moderna, mediando acesso à educação, comércio, participação cívica, cuidados de saúde e conexão social, então a incapacidade de aceder e utilizar essas tecnologias não é uma mera inconveniência, mas uma forma de profunda de marginalização social e econômica. O ponto de viragem narrativo e analítico desse artigo é a instrumentalização estratégica da pandemia do Covid-19 como um catalisador que expôs e exacerbou as fissuras da exclusão digital. Os autores vão estar ali argumentando que a crise global ela não apenas aumentou o uso da tecnologia digital, ela tornou a função social crítica das tecnologias digitais ainda mais óbvia. Durante os períodos de isolamento e quarentena, as plataformas digitais transformaram-se na infraestrutura primária para a prestação de serviços essenciais de saúde e social, para o teletrabalho, a educação à distância e até mesmo para necessidades mais básicas, como as compras. Essa contextualização que o artigo vai estar dando, ela vai elevar a exclusão digital de uma questão social crônica para uma crise aguda de serviço público e de direitos humanos. A dependência forçada do digital durante a pandemia demonstrou de forma inequívoca que a exclusão do mundo online equivale à exclusão da participação plena da sociedade. A partir dessa base de urgência, os autores traçam a evolução conceptual do termo exclusão digital, que vai ser o Digital Divide, demonstrando como a sua compreensão se tornou progressivamente mais sofisticada. Inicialmente, o discurso político e acadêmico estava centrado naquilo que pode ser descrito como a exclusão de primeiro nível, uma lacuna puramente material e estrutural focada no acesso físico a dispositivos, computadores, smartphones e a infraestrutura da internet. Contudo, essa perspectiva foi alvo de críticas acadêmicas substanciais por ser redutora. A crítica, que o artigo abraça, argumenta que este enquadramento dominante tende a ignorar dimensões mais sutis, mas igualmente cruciais, como a disparidade de competências. Esta exclusão de segundo nível refere-se à desigualdade nas competências de informação substanciais e nas competências de navegação eficaz no mundo digital. Essa mudança conceptual ela vai refinar um problema. Não se trata apenas de ter acesso, mas de possuir a capacidade de utilizar esse acesso de forma significativa, segura e produtiva. A combinação dessa evolução conceptual vai ser um argumento central dos autores. A exclusão digital é, fundamentalmente, uma preocupação de equidade. A questão transcende a tecnologia e entra no domínio da justiça social. O acesso às TIC e a formação em literacia digital estão cada vez mais enquadrados não como um luxo, mas como um direito humano fundamental, necessário para aceder aos serviços críticos da saúde, educação e social. Este enquadramento é crucial, pois ele vai estar legitimando a intervenção política e vai estabelecer uma obrigação moral e cívica para a resolução do problema. Com base nessa construção argumentativa, os autores identificam com precisão a lacuna na literatura existente que seu estudo se propõe a preencher. Afirmam que, apesar da crescente atenção dedicada ao tema, existe uma tentativa limitada de rever exaustivamente a literatura sobre a equidade digital e exclusão digital para melhor compreender as dimensões emergentes, o contexto das principais populações vulneráveis e as barreiras/desafios únicos que enfrentam. Essa declaração funciona como uma justificativa direta e convincente para sua revisão integrativa e sistemática. A estrutura da introdução funciona como um funil de urgência. Começa com a premissa ampla e aceita da importância das TIC, afunila ali para a crise específica e partilha da pandemia.
e culmina na lacuna acadêmica, precisa que o estudo aborda. Essa estratégia retórica ela vai posicionar a investigação não apenas como relevante, mas como necessária e oportuna, uma resposta lógica a um problema social premente. A segunda parte da nossa análise vai ser analisarmos a arquitetura da pesquisa, uma análise metodológica e detalhada. A robustez e a relevância do estudo assentam numa arquitetura metodológica meticulosamente desenhada para garantir não só o rigor acadêmico, mas também a aplicabilidade prática dos seus resultados. A fundamentação dessa arquitetura é a adoção de uma abordagem de investigação com envolvimento comunitário, que no artigo vai estar como Community Engaged Research Approach, evidenciada pela colaboração direta com a cidade de Calgary. Essa não é uma mera parceria consultiva, mas uma escolha metodológica fundamental que dá prioridade a relações equitativas e garante que os nossos parceiros tenham o poder de tomar as decisões a todos os níveis do processo de investigação. Ao envolver os decisores políticos desde o início, os autores garantem que as questões de investigação e os resultados subsequentes estão intrinsecamente ligados às necessidades do mundo real, construindo uma ponte sobre a tradicional divisão entre a academia e a formulação de políticas. Sobre essa base comunitária, os autores vão erguer a estrutura de uma revisão integrativa sistemática, seguindo a metodologia proposta por Whitmore e Knopf, em 2005. A escolha desse tipo de revisão é particularmente perspicaz para o tema da equidade digital. Ao contrário de uma revisão sistemática tradicional, que se pode limitar à literatura acadêmica empírica, uma revisão integrativa permite a síntese de conhecimentos de fontes diversas, incluindo artigos teóricos e, crucialmente, a literatura cinzenta. Esta inclusão é vital porque muitos dos conhecimentos mais práticos e atuais sobre a exclusão digital provêm de relatórios governamentais, estudos de organizações sem fins lucrativos e documentos de organizações comunitárias. Fontes que captam a realidade no terreno de uma forma que a literatura acadêmica, por vezes, não consegue. O processo da revisão foi executado através de um rigoroso procedimento de 5 fases, em conformidade com as diretrizes PRISMA, que no artigo é um sigla para Preferred Reporting Items for Systematic Review e Meta-Analysis, o que confere transparência e replicabilidade ao método. Essa análise vai se dividir em 5 fases. A fase 1 vai ser a identificação do problema. As questões de investigação foram desenvolvidas em colaboração com os representantes da cidade de Calgary, configurando-se nos determinantes da inequidade digital e nos grupos de risco em países desenvolvidos. Essa origem colaborativa garante que a investigação aborde diretamente as lacunas de conhecimento que são mais prementes para os urbanistas e decisores políticos. A fase 2 foi a identificação de estudos relevantes. Foi implementada uma estratégia de pesquisa abrangente para capturar a literatura relevante. Foram consultadas as principais bases de dados acadêmicas, como a Medline, Scopus e Web of Science, bem como fontes de literatura cinzenta, incluindo o Google Scholar e ProQuest. A estratégia de palavras-chave foi tripartida, cobrindo os conceitos de inequidade digital, países desenvolvidos e a própria noção de inequidade, utilizando operadores booleanos para maximizar a acessibilidade da pesquisa. A inclusão de uma análise da internet, a Internet Scan, através de múltiplos motores de buscas, como o Google, o Bing e o Yahoo, demonstra uma dedicação exaustiva, procurando documentos que não estariam indexados em bases de dados tradicionais. A fase 3 foi a seleção de dados. O processo de triagem foi sistemático e concebido para minimizar o viés. Os autores utilizaram o enquadramento População, Conceito e Contexto, PCC, para definir os critérios de inclusão e exclusão, que incluíam o foco em países desenvolvidos, áreas urbanas e a exclusão de estudos publicados antes de 2010. A triagem foi realizada em 2 fases, o título, resumo e texto completo, na plataforma Covidence, com 2 revisores independentes a avaliar cada artigo para garantir a fiabilidade. O diagrama de fluxo Prisma documenta de forma transparente esse processo, mostrando a redução de 9.776 citações iniciais para os 31 artigos e 54 documentos de literatura cinzenta que constituiriam a amostra final. A fase 4, extração de dados. 2 revisores extraíram de forma independente os dados pertinentes de cada fonte selecionada, utilizando o Microsoft Excel para registrar sistematicamente informações sobre os objetivos de estudo, características da amostra, grupos vulneráveis identificados e as barreiras reportadas. Fase 5, e última, a análise de dados e a apresentação dos resultados. A síntese dos dados foi realizada através de uma análise temática, seguindo o influente enquadramento de 6 passos de Brown e Clark. Esse processo envolveu a familiarização com os dados, a geração de códigos iniciais, a procura, revisão e a definição de temas. De forma crucial, e reforçando a abordagem de envolvimento comunitário,
A equipe de investigação e os representantes da cidade de Calgary colaboraram na interpretação e contextualização dos temas emergentes, garantindo que a análise final refletisse a compreensão partilhada e multifacetada. Em suma, a metodologia do estudo foi concebida para a tradução do conhecimento. A combinação de uma abordagem comunitária com uma revisão integrativa que valoriza a literatura cinzenta garante que os resultados não são apenas academicamente sólidos, mas também imediatamente relevantes e compreensíveis para os seus decisores políticos. A investigação ela foi construída para ser uma ferramenta de ação, maximizando o seu potencial de impacto no mundo real. Mosaico da exclusão digital, dimensões e barreiras fundamentais. A análise temática dos 85 documentos selecionados, 31 artigos acadêmicos e 54 de literatura cinzenta, revelou uma compreensão multifacetada da exclusão digital, que transcende a dicotomia simplista de acesso versus não acesso. Os resultados demonstram que a exclusão digital é um problema complexo, estruturado em torno de 4 dimensões principais, conforme foi ilustrado na figura 2 do artigo: a literacia digital de conhecimento, a acessibilidade, que são os custos, conteúdo e serviços sensíveis a grupos que merecem equidade e disponibilidade de acesso, que é a infraestrutura. Essas dimensões não são isoladas, elas representam barreiras sequenciais e interligadas que os indivíduos devem superar para alcançar uma inclusão digital plena e significativa. A tabela 4 do artigo, intitulada Principais Dimensões e Barreiras da Inequidade Digital, fornece um mapa detalhado deste mosaico de exclusão, sistematizando as subcategorias, as barreiras específicas e o peso da evidência, que seriam os números de estudos, para cada dimensão. Uma análise aprofundada dessa tabela é essencial para compreender a taxonomia da exclusão digital que o estudo propõe. Agora eu vou estar explicando a tabela 1 do artigo, que ela foi traduzida, que são as dimensões da exclusão digital. Com relação à dimensão de literacia digital e conhecimento, ela pertence à subcategoria de literacia tecnológica. Serão descritos como proficiências limitadas dos indivíduos para usar, gerir e navegar as TIC de forma eficaz, segura e responsável. Temos agora a proficiência linguística, que são os desafios para pessoas que não falam inglês e acessar ou utilizar conteúdo digital em inglês. A consciência dos serviços disponíveis, ou seja, o conhecimento limitado sobre os serviços digitais disponíveis e como os encontrar e acessá-los. A literacia de navegação e de informação. A falta de competências de informação e navegação que impedem o acesso e a compreensão de hardware e software de TI. O uso seguro da internet, que elas vão ser descritas como preocupações com a segurança e o bem-estar digital à medida que a tecnologia se torna mais difundida. E agora nós temos a segunda dimensão, que é a acessibilidade, que são os custos. Nós temos os planos de internet, que é a falta de acesso a planos de internet doméstica e de dados a preços acessíveis. O custo relativo, que seria o volume de dados e velocidade, é um fator-chave. O dispositivo, que pode ser descrito como o custo dos dispositivos digitais, telemóveis, portáteis, computadores, tablets, é uma barreira ao acesso às TIC. O custo de conexão, custos associados, modems e routers, que seriam os roteadores, os modems, e as taxas de subscrição de pacotes de dados e banda larga são barreiras para as famílias de baixo rendimento. E agora nós temos a próxima dimensão, que é o conteúdo e serviços sensíveis a grupos que merecem equidade, que elas vão ser descritas como a falta de conteúdo, atividades, programas e serviços culturalmente apropriados, é uma barreira crítica para alcançar a equidade digital. Para a última dimensão, nós temos a disponibilidade de acesso, que seria a infraestrutura. A subcategoria que ela pertence vai ser a disponibilidade de internet, a falta de disponibilidade de ligações de banda larga, Wi-Fi acessíveis que impedem que as pessoas de usufruírem os benefícios do mundo digital, e a qualidade da internet, a falta de qualidade e velocidade. Todas essas dimensões ela vai revelar um funil sequencial de exclusão. A disponibilidade de acesso, que é a infraestrutura, representa a primeira e mais fundamental barreira. Sem uma infraestrutura física de internet disponível, a participação é impossível. No entanto, a mera presença de infraestrutura não garante a inclusão. A análise distingue entre a simples disponibilidade e a qualidade da internet, reconhecendo que uma ligação lenta e não fiável pode ser tão excludente como a ausência total de ligação. Se o indivíduo ultrapassar a barreira da infraestrutura, enfrenta o segundo portão, a acessibilidade, que vão ser os custos. Esta dimensão, fortemente apoiada pela literatura, com 7 estudos a citar o custo do plano de internet e 6 de custo do dispositivo, é um filtro econômico direto. O estudo sublinha que não se trata apenas do preço nominal, mas do custo relativo do serviço, que considera a velocidade e a quantidade de dados oferecidos, fatores que determinam a utilidade real da ligação. Supondo que o indivíduo viva numa área com infraestrutura de qualidade e possa pagar pelos serviços e pelos dispositivos, a terceira grande barreira emerge: a literacia digital e conhecimento.
Esta é a dimensão mais detalhada na análise, com 5 subcategorias distintas. Ela vai abranger desde a literacia tecnológica básica, a capacidade de usar eficazmente as ferramentas, até as competências mais sofisticadas, como literacia de navegação de informação e o uso seguro da internet. Esta dimensão representa uma barreira de capital humano e demonstra que o acesso sem competências é um acesso vazio. Finalmente, mesmo um indivíduo com acesso, recursos financeiros e competências digitais pode ser excluído se a quarta dimensão não for satisfeita: conteúdo e serviços sensíveis a grupos que merecem equidade. A falta de conteúdo culturalmente apropriado ou de serviços relevantes para as necessidades de grupos específicos, como idosos ou recém-imigrados, pode levar ao desinteresse e à autoexclusão. Esta é uma barreira sociocultural e motivacional que destaca que, para a inclusão ser sustentada, o mundo digital deve ser percebido como relevante e acolhedor. Essa taxonomia de 4 dimensões é a principal contribuição teórica dos resultados. Ela desmantela a noção monolítica de que a exclusão digital e substitui ela por um modelo processual e multifacetado. Demonstra que a inclusão digital não é um evento único, mas é um processo contínuo, que uma falha em qualquer ponto dessa cadeia, seja por falta de infraestrutura, de dinheiro, ou de competências ou de relevância, resulta em exclusão. Uma política que se foque apenas em numa dessas dimensões, como a construção de infraestrutura, está, portanto, destinada ao fracasso se as outras 3 forem ignoradas. E crítica e o diálogo com a literatura, a discussão dos resultados. Agora nós vamos transcender um pouquinho de uma mera apresentação de dados para se envolver numa interpretação crítica e contextualizada dos resultados. É nessa seção que os autores tecem várias linhas de evidências numa narrativa coerente e dialogam com a literatura acadêmica mais ampla e, mais importante, argumentam que a inequidade digital é um sintoma de desigualdades sociais mais profundas e pré-existentes. A premissa central da discussão é que a exclusão digital é um problema multidimensional, que resulta de uma combinação de fatores institucionais e pessoais. O mundo digital, longe de ser um grande equalizador, funciona como um espelho que reflete e, frequentemente, amplifica as desvantagens estruturais do mundo físico. A discussão vai aprofundar a análise dos grupos vulneráveis, adicionando as camadas de nuances aos resultados da tabela apresentada. Para os indivíduos de baixo rendimento, os autores vão enfatizar que o custo é a barreira primária em países como o Canadá e que a falta de acesso a dispositivos inadequados, como computadores portáteis, não só limita o acesso aos serviços, mas também impede o desenvolvimento de competências digitais transferíveis, criando um ciclo vicioso onde a pobreza econômica leva à pobreza de competências, que por sua vez limita as oportunidades econômicas. No que diz respeito aos idosos, a discussão explora as razões subjacentes à sua exclusão de forma mais detalhada. Vai além da simples falta de competências, para incluir uma falta de interesse que pode derivar de uma falta de conteúdo digital relevante e culturalmente sensível, desafios percebidos na usabilidade da tecnologia e dificuldades na aprendizagem de novas competências digitais. Adicionalmente, são destacadas as preocupações com a segurança, privacidade e desinformação como fatores que minam a confiança e a vontade de participar do espaço digital. Para as pessoas com deficiência, a discussão clarifica que a sua exclusão está frequentemente enraizada numa falta de acesso a tecnologias de apoio e a conteúdos de website de fácil compreensão. Isso desloca o foco do indivíduo para a indústria e os criadores de conteúdo, que falham em adotar princípios de design universal e acessibilidade. A análise vai se tornar particularmente poderosa quando ela aborda as identidades interseccionais. Os autores vão ligar explicitamente as barreiras digitais às questões sistêmicas mais vastas. Por exemplo, os obstáculos linguísticos e a falta de conteúdo culturalmente relevante para recém-chegados e refugiados não são apenas problemas técnicos, mas reflexos de uma falha mais ampla em integrar e servir as populações diversas. Os ambientes online inseguros para as mulheres são a extensão da violência e discriminação de gênero que existe offline. Talvez o exemplo mais contundente seja o dos grupos indígenas. A discussão destaca que, para além das barreiras de competências, muitas comunidades indígenas, especialmente as que residem em reservas ou áreas remotas, enfrentam déficits críticos de infraestrutura básica, como estradas e eletricidades, que tornam a conectividade à internet uma impossibilidade fundamental. Neste caso, a exclusão digital é a manifestação direta de um legado de colonialismo, subinvestimento e marginalização geográfica. Agora, nós estaremos falando sobre as conclusões e as perspectivas futuras. A conclusão do artigo vai servir não apenas como um resumo dos seus principais resultados, mas como uma reafirmação e um refinamento da sua tese central. Os autores reiteram que a exclusão digital é um fenômeno complexo, que exige uma compreensão holística e não pode ser reduzida a uma questão simplista de acessibilidade às TIC. A sua investigação moveu-se deliberadamente para além da exclusão em primeiro nível, que é o acesso, para mapear as barreiras de segundo, competências, e terceiro nível, resultados e relevância, argumentando que todas essas dimensões devem ser abordadas em conjunto.
A contribuição analítica mais significativa do estudo, e que é fortemente enfatizada na conclusão, é a primazia da internacionalidade. Os autores afirmam que a compreensão das características internacionais, incluindo idade, gênero, deficiência, raça e etnia, identidade indígena, estatuto de imigração, etc., e da sua interconexão, é a chave para explorar as barreiras e analisar criticamente as dinâmicas emergentes da iniquidade digital. Esta é a lente através de qual toda a problemática deve ser vista. A exclusão digital não é uma condição que afeta grupos de forma isolada, mas sim indivíduos que se encontram na confluência de múltiplas identidades marginalizadas, onde as barreiras se compõem e reforçam mutuamente. A conclusão ela vai sintetizar as recomendações-chave que emanam dessa compreensão internacional. A necessidade de o Estado priorizar o investimento em ligações de banda larga de baixo custo, o desenvolvimento de programas de formação direcionados que sejam culturalmente apropriados, oferecidos tanto online como offline e, idealmente, liderados pela comunidade, e a criação de um conteúdo sensível em diferentes línguas para aumentar a acessibilidade e a relevância para grupos merecedores de equidade. O apelo final à ação do artigo é talvez a sua declaração mais poderosa. Ela vai sugerir uma adoção de medidas específicas ao contexto para compreender melhor as causas profundas da exclusão digital, em vez de se focar explicitamente nos sintomas. Esse é um argumento final para passar de soluções superficiais, como distribuir tablets ou instalar pontos de acesso Wi-Fi, para um confronto com as desigualdades estruturais que a exclusão digital reflete. É um apelo à colaboração ativa entre governo, sociedade civil e organizações comunitárias para desmantelar as barreiras sistêmicas que se manifestam tanto online quanto offline. Em última análise, a conclusão do artigo vai reenquadrar o problema numa perspectiva de justiça social. O estudo começa por estabelecer que o acesso digital é agora essencial para a participação plena da sociedade, saúde, a educação e a economia. De seguida, demonstra sistematicamente que os grupos já são marginalizados na sociedade, são precisamente aqueles a quem este acesso essencial está a ser negado. Portanto, a exclusão digital não é apenas um problema técnico, é um mecanismo moderno que perpetua e aprofunda a marginalização social existente. A conclusão implícita, mas inequívoca, é que qualquer esforço para colmatar a exclusão digital deve ser entendido como um ato de justiça social. A luta pela equidade digital é, em última análise, a inseparável da luta mais ampla por uma sociedade mais justa e equitativa para todos.